Vou ficar só ouvindo que eu vou jantar. Tá bom, vai jantando aí. Olha só, galera. Hoje a gente vai começar a falar de circuito de tomada, tá? Circuito de tomada. A gente falou do circuito de iluminação, viu como se faz iluminação simples, iluminação dupla, iluminação three-way, viu elétrico, nossa, eu, inclusive, funcionou. Deixa eu botar a internet aqui. Tá certinho? Tá travando aí para vocês? Aqui não. Tá não? Tá travando Aqui aqui não. Para mim não. Deixa eu colocar aqui em destaque também. Então, nós vimos a bagunça aqui, ó. Vocês estão vendo minha bagunça aqui, né? Tô ajeitando as coisas aqui, tá meio bagunçado ainda. Nós vimos sobre iluminação, agora a gente vai falar sobre circuitos de tomada. E tudo na elétrica, todos os circuitos, ou são circuitos de tomada, ou são circuitos de iluminação, simples assim. Tá? O que não é iluminação é tomada. Só que dentro dos circuitos de tomada, a gente tem dois tipos de circuitos de tomada, que são TUI e TUG. A gente vai ver o que isso significa agora aqui nos slides, né? Deixa eu abrir aqui já o slide. Tem alguém reclamando aí. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Eu mandei lá no grupo um filmezinho em desenho animado. Mandei no de vocês. Gente, é bobinho. Mas por isso que ele é bom. Assistam aquele filme lá, 2 horas. Você assiste aos pouquinhos, assim, assiste 30 minutos. Porque ele, na verdade, foi uma sériezinha, uma minissériezinha. E ele tem acho que uns 14, 15 capítulos. Mas são de 5 minutos cada um. Então você pode parar, assim, assiste uns 3, uns 4 e para, depois assiste de novo. Explica a eletricidade de uma forma bem simples de se entender. Muito legal, muito bom. É antigo a beça, é uma série francesa, mas é muito bom para você aprender sobre eletricidade. Impressionante. Deixa eu chegar aqui. Tá, vou botar aqui nessa parte. Então, olha só. Nós tínhamos antes a seguinte situação, esse mesmo cenário aí, né? O medidor, chegando a energia no medidor, né? Chegando a fase neutra ao medidor. Se chega a fase neutra, esse medidor é o quê? Monofásico. Monofásico. Do medidor, nós temos a passagem para o QDC. Então, do medidor entra o QDC e depois é dividido o circuito. A gente viu que circuito de iluminação tem 2 ou 3 fios. Quem vai depender se vai ter terra ou não é o que mesmo? Qual fator? Partes metálicas. Isso. Se tem parte metálica na iluminação, tem que mandar aterramento. Se não tem, eu não preciso mandar aterramento. Só que tomada. Quantos circuitos de tomada vocês estão vendo aí? 4. Quantos? 4. Tem 4 aí? 1. Tem 1 aí? 3. 3, né? Então a gente tem 3 circuitos de tomada, porque a gente não fala assim, ó, circuito de chuveiro, circuito de máquina de lavar e circuito de tomada. Não. Todos eles são circuitos de tomada. Aí vocês vão. Hoje é o dia da gente ampliar esse conhecimento. Por quê? Né? Todos são circuitos de tomada. E todo circuito de tomada deve ter aterramento, tá? Então, iluminação não. Iluminação vai depender, tá?
Iluminação, se for metálica, a gente precisa aterrar. Se não for, não precisa. Mas tomada, não importa qual é a tomada, você terá que usar fase neutra e terra ou fase e terra, se for um circuito bifásico, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui da iluminação. Vocês querem esse slide, né? Nada de eu mandar para vocês. Eu vou ver se eu mando essa semana, cara. Tá na hora já. Alguém até me pediu. Vamos lá, gente. Olha, algumas imagens têm erros porque foram pegas na internet, né? E aí... Mano. Oi? Tô vendo, assistindo as aulas aqui de internet. Tô falando comigo, Sim. tá falando comigo, não. Acho que é seu áudio que tá aberto aí, Levi. Não, Gabriel, desculpa, tá falando com meu irmão que chegou aqui. Desculpa aí. Tranquilo, vou fechar seu áudio, tá? Qualquer coisa você pode abrir aí. Tá igual aquele meme do Sebastião, não sei se vocês já viram. Sebastião! A velhinha gritando no meio da reportagem, Sebastião! Então, gente, olha só. Vamos lá para o foco. Deixa eu voltar aqui, botar para o cantinho, vocês que vocês estão na minha frente. Cadê? Deixa eu ver quem está com o vídeo aberto aqui, que eu gosto de falar com o povo. Tomadas. Existem, não precisa anotar frase por frase, porque eu demoro, mas eu vou mandar isso aí para vocês, tá bom? Então vocês vão ficar com esse arquivo aí salvo. Existem dois tipos de circuito de tomada e, basicamente, todo circuito que não for de iluminação numa residência é, então, chamado de tomada. Basicamente, por quê? Porque entram circuitos eletrônicos também, de segurança eletrônica. Então, pode ter um circuito de sinalização, pode ter um circuito de alarme, tá? Esses são circuitos, não são já elétricos, são de segurança eletrônica, mas que usam energia elétrica. Já não é da parte do eletricista, tá? Alarme, interfonia até, cerca elétrica, são circuitos de segurança eletrônica, tá? Então, tudo que não for iluminação é chamado de tomada, tá? E aí, dentro desse mundo de tomada, nós temos TUG, T-U-G, é uma sigla, e TUI, T-U-E, outra sigla. O que significa TUG, T-U-G? Tomada de uso geral. Então, quando eu digo circuito de tomada de uso geral, o que eu estou dizendo? Como o nome sugere, essas são tomadas comuns que temos na sala, quarto, varanda, para ligar cargas comuns. Você ligar o seu carregador de celular, ligar o ventiladorzinho aí de chão, ligar a televisão, ligar um rádio, ligar qualquer coisa que se ligue num ponto de tomada. Porque a gente tem na mente, a gente geralmente tem em mente que tomada basicamente é isso, né? Isso é uma tomada. Isso aqui, vocês não estão me vendo, né? Isso aqui é uma tomada, né? E não está errado. Na verdade, isso aqui é um terminal fêmea de tomada. Tomada é um termo muito mais abrangente, tá? É um termo muito mais abrangente. Esse é um terminal de tomada. Mas está errado chamar de tomada? Não está, tá? Mas o termo é muito mais amplo do que a gente pensa. Então, uma TUG são pontos como esse, mais de um circuito que tenha, por exemplo, 10 pontos desse. 5 ficam na sala e 5 ficam no quarto, por exemplo. Então, é um circuito de tomadas que pega a sala e o quarto. Aí você tem outro circuito de tomadas na residência que pega a cozinha e banheiro e área. Entendeu? Então, nós temos 2 circuitos de TUG, tomada de uso geral, né? Cada circuito de TUG tem uma certa quantidade de tomada que pode ser ligado o quê? Qualquer coisa de uso geral, com exceção do que a gente vai ver agora. Com exceção do que a gente vai ver agora. Vamos ver o que é, então, a TUI. Ela vai nos ajudar a entender a exceção do que pode ser ligado numa tomada comum.
TUG, tomada comum, tá? Tomada de uso geral. Bem simples de entender. TUI, tomada de uso específico. São destinadas a um circuito específico e único de cargas maiores, como chuveiro elétrico, ar-condicionado, micro-ondas. Até, deixa eu ver se eu consigo... Micro-ondas. Deixa eu escrever uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, olha. Essa informação também é muito útil. Com 10 ou mais amperes, tá? Então, tomada de uso específico, TUI, é para circuitos com 10 ou mais amperes, tá? Então, tudo, qualquer coisa. Quer saber Gabriel, Oi? dá licença um minutinho. Acho Claro. que corrigiu automaticamente quando você escreveu com e ficou como. Ah, obrigado. Ou eu que escrevi errado mesmo, porque isso aqui não tem corretor, não. Não vou botar a culpa na tecnologia. Olha só. Então, obrigado aí, tá? Todo circuito. Quer saber o que é específico, o que é TUI? E aí a gente vai entender como que se faz uma TUI, tá? E essa aula de hoje responde assim, será que nesse curso eu vou aprender a fazer uma tomada de ar-condicionado? Será que nesse curso eu vou aprender a fazer uma tomada de chuveiro? Né? Um ponto de chuveiro, um circuito de chuveiro? Com esses dois conceitos aí, você vai fazer qualquer circuito numa residência. Porque o que não é iluminação é TUG ou TUI. Se você aprender a fazer a TUI e a TUG, você vai fazer qualquer... Ah, o eletricista foi chamado para fazer uma tomada para o ar-condicionado split. E agora? Como é que eu faço isso? Você faz. Tá? Sabendo fazer uma TUI, tomada de uso específico. Então, olha só. Todo circuito que passe dos 10 amperes, ele deve ser de uso específico. Lembra que a gente falou que um circuito de tomada pode ter, por exemplo, 10, 12 tomadas? Uma TUG, tomada de uso geral, pode ter 10 ou 12 pontos, 15 pontos, né? A TUI não. Ela sai do QDC e vai direto. Vamos até... Eu acho que isso vai ser até falado. Então, vamos lá. Tomada de uso específico são para circuitos maiores. Mais na frente a gente vai ver. Ó, um circuito de tomada tem 3 fios, fase mais neutro mais terra. Quando for 127, aqui no caso do Rio, né? Aí, fase mais neutro mais terra, em alguns lugares aí, no Brasil, daria 220. Como que eu sei se aqui na minha residência, se aqui no meu bairro, fase mais neutro mais terra dá 127? É só eu saber se tem 127 na minha região. Se na sua região aí não tem 127, não tem. Não, 127 não tem aqui. Na sua casa não tem disponível na sua cidade. Então, fase mais neutro mais terra é igual a 220, é a menor tensão que tem aí na sua cidade. Tá? Mas, normalmente, fase mais neutro é 127. Tá? O terra é só uma proteção, não precisa dele para ter energia, né? Tanto é que muitas casas não têm aterramento, ok? Mas ele é obrigatório por norma, mais à frente a gente vai ver por quê. Quando for 220, terá também 3 fios, fase mais terra, tá? E aí na cidade que tem fase mais neutro mais terra 220, desculpa, fase mais fase vai dar quanto nessa cidade? Vocês lembram? 380. 380 volts, tá? Então, depende do que você quer fazer. Notem que uma tomada 220
ou uma tomada 380 nessas cidades aí, não tem neutro, ok? Muita gente quebra a cabeça com isso. 220 tem neutro, não precisa do neutro. Quantos fios você precisa para ligar qualquer coisa? Vamos generalizar, mas não é o certo. Temos motores, por exemplo, trifásicos, ar-condicionados trifásicos, tá? Salão do Reino, por exemplo, tem muito ar-condicionado trifásico. Aquele ar-condicionado de 60 mil, 80 mil BTU, eles são trifásicos, eles pegam 3 fases, tá? E tem fogões, por exemplo, fogão de indução. Você já ouviu falar em fogão de indução? É aquele que não tem fogo, que ele esquenta a panela, né? A panela não tem fogo nele, é por indução, é energia elétrica que faz aquilo ali aquecer, né? A panela aquecer e você pode cozinhar ali, não tem fogo. Os fogões por indução, tem muitos que são bifásicos, 220, mas que precisam do neutro para funcionar. Porque tem alguns circuitos dele ali que vai funcionar em 127, então ele mesmo vai fazer a distribuição ali dentro. Então vocês vão ver isso, tá? Na vida de eletricista de vocês vão ver. É um fogão, você vai ler no manual, a instalação dele é 220 mais neutro. Eles querem que você coloque o neutro, vai ter um pontinho ali para você plugar o neutro. Não se assustem, é comum isso acontecer. Motores trifásicos, 3 fases, vão chegar nele lá sem neutro. Mas tomada 220 vai ser ou fase e fase, ou fase e neutro, em algumas cidades. Não vai ter 3 fios, tá bom? Muita gente confunde, porque o que é um medidor bifásico? Fase, fase e neutro. Então, o que é uma tomada bifásica? Fase, fase. Ué, e o neutro? Não. Medidor bifásico, fase, fase e neutro. Mas uma tomada bifásica só tem fase, fase ou fase e neutro. 2 fios, tá? 99% das coisas numa residência ligam só com 2 fios, né? Na verdade, a gente pode até dizer que, tirando os fogões de indução, nada mais liga fase, fase e neutro, ou fase, neutro e sei lá, mais outra fase que dá a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Então, só tem essa variação, mas são só 2 fios que trazem energia, tá bom? Que isso fique bem claro entre a gente aqui. No circuito TUG, qualquer momento vocês podem me interromper, se não ficar claro, tá? Só que aí vai continuar naquele esquema de aula. Hoje teórica, semana que vem prática, e vai ajudar bastante ao entendimento, né? No circuito TUG, tomada de uso geral, pode ter vários pontos. Por exemplo, podemos ter 10 tomadas num mesmo circuito. Liga-se TV, computador, carregador de celular, como a gente já falou. Já o circuito TUG é destinado apenas a um ponto, por exemplo, um circuito parte. Olha só que interessante, tá? Se eu tenho um circuito TUG de 9 tomadas, eu quero puxar mais uma tomada nesse circuito. É só eu puxar da onde? Eu quero botar mais uma tomadinha nesse mesmo circuito. O que eu posso fazer? Seria só sequenciar, assim, puxar de uma tomada mais próxima? Isso aí, exatamente. Eu vi que o circuito não está sobrecarregado, o cliente, poxa, eu queria botar uma tomadinha aqui mais para perto do REC e tal. Você puxa da tomada mais próxima. Não precisa vir lá do quadro. Correto? Sequenciando, exatamente. Já o circuito TUE, tomada de uso específico, olha o nome. Que nome fácil de entender. Tomada de uso geral, qualquer coisa pode ser ligada ali. Tomada de uso específico. É destinado apenas a um ponto. Por exemplo, o circuito parte direto do quadro, até a carga. Um chuveiro, talvez. E é proibido ter outras cargas ligadas a ele. Posso puxar uma tomadinha do fio do chuveiro? Não posso. Posso puxar uma tomadinha do fio do ar-condicionado? Não posso, tá? É proibido dividir circuito TUG. TUG, tomada de uso geral. Circuito de tomada de uso geral, simples assim, né? Notem aí, olha. Vai passar aqui, ó, pelo teto da residência, né? O ramal, que vai ser os 3 fios desse circuito. Vamos chamar de circuito 1, que eu quero botar 10 pontos. E aí, vem pelo teto. A distribuição da maioria das residências é pelo teto, tá? Pelas caixas no teto. Vem pelo teto
e aí vai descendo pelas paredes até os pontos das tomadas. E a gente vai fazer emendas, a gente vai como que... Aí se fala, ó, sangrar e puxar uma perna, né? Então, seccionar e derivar. Olha só, o terra está passando aqui, eu quero puxar um terra aqui para baixo, eu faço uma emenda e puxo aqui para essa tomada, ok? Neutro, a mesma coisa. E aí tem outra tomada na outra parede. Então, vamos emendar, tá bom? E vamos descer até o ponto de tomada. Poderia ser 10. Aqui tem um exemplo de 2. Aí vocês vão ver um esquema aí, ó. A gente tem um esquema bifásico aí, tá? De um medidor bifásico que tem fase, neutro e terra. Notem como... Gravem essa imagem na cabeça de vocês, na mente de vocês, não esqueçam. 220/380, né? Se você estiver aí em outro estado. Fase 1 mais fase 2. Eu poderia pegar aqui, olha. Poderia pegar aqui... Calma aí... Poderia pegar daqui, ó. Ao invés de pegar a fase daqui, ó. Que aqui é a fase, aqui também. Eu poderia pegar a fase daqui e daqui para dar 220? O que vocês acham? Do mesmo fio que você está falando? Isso. Não, vai ser 127. É a mesma carga, né? A mesma tensão, né? É óbvio que eu não posso, né? Na verdade, é interessante uma coisa na física, interessante uma coisa até aqui na elétrica, que se você fizer a aferição dessa fase, desse ponto aqui, ó, se você fizer isso aqui, tá? E você fizer a aferição com o seu multímetro aqui, que a gente vai aprender a fazer em breve, beleza? Se você pega lá a ponta de prova do seu multímetro, bota uma pontinha de prova aqui, opa, não quero isso, eu quero isso. Então, se eu coloco uma ponta de prova aqui e outra ponta de prova aqui do meu multímetro, né? Aquele aparelhinho que serve para a gente medir a tensão elétrica, por exemplo. Vocês acham que vai dar 127? Acho que vai dividir. Vai dar 0. Então, toda vez que você tiver 0 volts, vocês vão ver isso na aula de multímetro, né? A carga se anula, ela está no mesmo potencial. Porque ele só faz a medição se a tensão estiver passando por dentro dele. Aí sim ele consegue calcular. Ela tem que passar por dentro dele. Mas, sendo a mesma fase, não tem DDP. Alguém lembra o que é DDP? É bem do comecinho do curso, né? É difícil de lembrar mesmo. É diferença de potencial. É desnível, né? Lembra das 2 caixas d'água que a gente viu no começo do curso? Então, a eletricidade, para ela se movimentar, ela precisa de tensão elétrica. Bom, mas esse fio sozinho tem tensão elétrica, não tem? Tem sim. Mas dele para ele mesmo, não tem diferença de potencial. É como se fosse 2 caixas d'água no mesmo nível, né? Ou se fosse uma caixa d'água só, mais lógico ainda, né? Para onde a água vai se eu só tenho uma caixa d'água? Para lugar nenhum, né? Ela fica parada, ela não vaza, ela não sai por lugar nenhum. Ela não tem desnível, ela não tem diferença de potencial. Está explicado aqui também por que um pássaro ele pode, por exemplo, fazer isso aqui, olha. Ele pode... Olha meu pássaro que bonitão. Pousar em um fio só na rede, porque a corrente, a tensão elétrica, ela segue direto. Ela não vai subir aqui para vir para cá. Quer ver? Se ela vem, entra no passarinho aqui, para sair por aqui, ignorando esse caminho, ela não está sendo inteligente. E a eletricidade, ela sempre procura o caminho mais curto, com menos resistência, mais fácil de passar, e ela só se desloca se tiver um objetivo, se tiver menos e mais.
Toda vez que esse fio... Lembra que lá na usina, a gente tem isso aqui acontecendo, olha, e invertendo toda hora? A polaridade toda hora inverte? Então, aqui, ó, temos menos, mais, aí vai ficar, ó, mais, menos, isso 60 vezes por segundo. Inclusive, naquele filme que eu mandei para vocês, explica isso de uma forma tão didática que aquele filme parece que foi feito para criança, mas te dá um conhecimento enorme. Não deixem de ver aquele filme, gente, não deixem. Tá? E vocês vão gostar, porque é bem legal. Então, olha só, toda hora isso acontece, isso 60 vezes em um segundo. Lá no filme fala 50 vezes porque eles estão falando na França. E na França a frequência lá é de 50 Hz. Aqui no Brasil é de 60, tá? Vocês vão entender como a frequência funciona, de uma forma bem fácil. Então, olha, isso vai acontecendo direto. Só que uma coisa é certa, toda vez que esse ponto do fio aqui estiver negativo, esse ponto do fio aqui vai estar como? Quando a carga aqui for negativa, a carga aqui vai ser quanto? Negativa também, gente. Sabe por quê? Porque é um fio só, é um caminho só. Então, não tem diferença de potencial, ela vai ser anulada. Menos com menos, dá menos. Vai ser anulada, né? Então, a gente não vai ter aqui uma diferença de potencial, por isso que o multímetro não vai ser capaz de aferir, vai dar zero, tá? Toda vez que você aferir a mesma fase, você vai ver o resultado zero, vocês vão ver isso na aula de multímetro. Bom, mas voltando ao ponto aqui, para eu ter a tensão maior de uma cidade, de uma residência, fase mais fase, tá? Sempre a tensão maior vai ser fase mais fase. Fase 1 com fase 2, fase 1 com fase 3, não importa. E a tensão menor disponível na cidade vai ser fase mais neutro. Pode ser 127, pode ser 220, pode ser 110 também. Tem algumas cidades que tem transformador de 110, tá? Apesar da maioria não. Da maioria usar transformador de 127, tá? Isso aqui está bem claro, correto? Está bem claro? Tranquilo? Então, tranquilo. Vamos lá. Aqui no quadro, olha, temos os componentes do quadro aqui de forma solta aqui para a gente entender. Os condutores que saem, eu acho que isso também ficou bem claro para vocês, né? São fase, sai sempre da onde? Disjuntor. Disjuntor. Neutro sai sempre da onde? Neutro e terra? Barramentos. Barramento de neutro, barramento de terra. Ah, mas aqui é fase mais neutro dá 220, então o neutro tem 127, não é isso? Ele tinha que ir no disjuntor. O neutro só tem 127, não é isso? Nessas cidades que tem fase mais neutro 220? Não. O neutro é 0. Fase que é 220. Isso, então, só para ficar bem claro, neutro sempre, não importa onde você esteja, né? Isso no mundo, na verdade, neutro, até por isso o nome dele é neutro, porque ele é zero, ele é neutro, tá? E aí, olha, a gente tem aqui, ó, um circuito de 1, 2, 3, 4 tomadas, a gente tem, ó, fase, terra, por exemplo, entra em uma, continua, entra na outra, continua, entra na outra, continua, entra na outra. Neutro a mesma coisa e fase a mesma coisa. Isso quer dizer que eles fazem parte do mesmo circuito, tá? Então é assim que se tem uma tomada de uso geral. Como que fica isso montado na real? Se você tem aí, por exemplo, uma tomada dupla, olha só, tá? Você vai entrar com a fase, ó, entrou com a fase em 1 aqui, e vai fazer um jumper. A mesma coisa que a gente faz no disjuntor lá, né? Entrou com terra, fez um jumper. Isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá? Na prática, como é que a gente faz. E neutro a mesma coisa.
Ok? Tá claro aqui a imagem para vocês? Está tranquilo de entender? Então, por isso que você vê essas tomadas de 2, 3 sessões, tá? O nome é seção. Isso aqui é uma tomada de 2 sessões, tá? Então, você vê essas tomadas aí, ela é feita com Jean-Pierre. Gabriel, Oi? se a gente fosse seccionar, como aquele exemplo que você deu, né? Ah, eu quero uma mais próxima do meu rack. Aí faria isso também. Sim. Mesma Ou coisa, você isso que é seccionar, é botar 2 fios no mesmo borne. Não, isso é jampear. Você, para seccionar, você ia fazer isso aqui, ó. Você tem uma tomada aqui e você quer puxar uma para próximo dessa. Aí você vai fazer o quê? O ideal, Felipe, era você fazer isso aqui, ó. Tomada tá lá para cima, vamos lá. Puxa daqui, ó, do fio. Você vai abrir ele e vai fazer uma derivação aqui. Entendeu ou não? Entendi. Mas aí provavelmente não teria o eletroduto flexível. Teria que fazer uma coisa externa. Ou externa, ou o cliente ia pedir para você quebrar e vai personalizar. O cliente vai personalizar. Se for externo, tem canaleta, tá? Tem uma Isso, canaletazinha. Aí, geralmente é branquinha, né? Isso, mas tem uma coisa melhor ainda no mercado. Até vou deixar, não tem como eu mostrar aqui para vocês. Até vou comprar para mostrar porque é interessante. É um recurso. Você consegue fazer um outro ponto de tomada, de qualquer ponto de qualquer outra coisa elétrica, que não tenha canaleta e não tenha que quebrar a parede, tá? Anotem aí no celular ou grava na cabeça, que é fácil de lembrar. Dá uma pesquisada, um videozinho, vê um videozinho no YouTube, papo de 4, 5 minutos, você tem assim, ó, eletrofita. Quem nunca ouviu falar, vê lá como que se instala a eletrofita. O que é? É um fio, olha que interessante, é um fio que é uma fita. Você vai colar o fio na parede, aí ele vem um conjuntozinho, tá? Você vai colar uma telinha por cima desse fio, é tudo bem fininho, é uma fita mesmo. Você vai colar a eletrofita na parede, vai botar uma telinha que ele vem autoadesivo, tudo autoadesivo, tá? Você não vai precisar botar cola nem nada, ele tem adesivo. Colou a eletrofita, botou essa telinha por cima, a telinha só para ela ficar com os quadradinhos ali, para quê? Para você emassar por cima. Você emassou, lixou e pintou, acabou. Você fez um novo ponto de tomada, sem cortar a parede, sem deixar a canaleta, tá? Lógico que é um serviço fácil de fazer, bem fácil de fazer. Vocês vão ver, se procurar depois no YouTube, instalando a eletrofita, vocês vão entender o esquema bem fácil. É bem fácil de entender, né? Só acho feio, hein, Gabriel? Porque o final ali fica pro lado de fora, né? A tomada fica um bloco pro lado de Não fora precisa. desse negócio, né? Não precisa. Aí fica. Você poderia. Ele está falando assim: geralmente a galera que puxa a eletrofita deixa uma caixa externa de tomada, Isso. né? Mas não precisa. Você pode quebrar só a caixa. Ao invés de quebrar a parede toda para passar conduíte, você quebra só a caixa para embutir. Porque a eletrofita não vai ficar ressaltada, né? Ela vai ficar rente à parede. E a caixinha você embute. Pronto. Entra com a eletrofita na caixinha. Ninguém nem vai perceber que ali foi instalado, foi puxado depois e tal. A eletrofita é uma excelente opção para cliente que é mais sofisticado, que quer um serviço mais bonito, né? Ele quer acrescentar tomadas, não quer quebrar nada, não quer cortar a parede e também não quer canaleta. Eletrofita, tá bom? Depois vocês dão uma pesquisada aí num vídeo desse. Vou ver até se eu mando lá no grupo algum vídeo legal. Deixa eu ver aqui. Mas geralmente, o Felipe, se puxa do fio, tá? Não se puxa de dentro da tomada, não. E até vou explicar isso na próxima aula para vocês. Inclusive, essa imagem aí, ela não é a instalação ideal. Na semana que vem, eu vou ensinar vocês a instalação ideal. Tá certo, Agora, deu para essa entender. questão do fio aí, ô Gabriel, aí tem que levar também o que vai ser usado, né? O que vai ser ligado nesse fio, né? Oi? Vai ter que levar em conta o que vai ser ligado nesse fio,
Eu estou perguntando isso porque é o seguinte, eu estava vendo aqui em casa, essa semana eu estava fazendo a instalação, estou trocando as lâmpadas daqui de casa, né? Então, as da minha tomada aqui é tudo de 1,5. Entendeu? Era todas de 1,5. Eu estou falando assim, será que para me fazer essa ligação aí, igual se eu fosse puxar para um outro lugar, talvez seria legal ver o que eu vou ligar nela, né? Porque talvez não vai aguentar, não, né? Olha só, então isso é bem interessante. Eu sei que de repente você já está ansioso de mexer e tal, mas se sou você, eu espero que até o final do curso você vai acrescentar muito conhecimento. Por exemplo, agora a gente está falando de como é feito o circuito. Aí, em breve, logo depois dessa sequência de aulas, a gente já vai aprender dimensionamento de condutor. Aí você vai saber. Aí a gente vai falar, porque a princípio a gente só vai falar, tomada se faz assim. Aí nas próximas aulas a gente vai falar, o fio para tomada é esse. Por quê? Porque eu vou fazer esse cálculo aqui rapidinho, ó, eu vou te dizer, esse fio aqui vai aguentar, com certeza. Tá? É isso que a gente vai aprender ainda lá mais para frente do curso. Qual é o disjuntor? Qual é o disjuntor de cada circuito? A gente não falou ainda, a gente está passando ali. A gente falou sobre iluminação, mas qual é o disjuntor de iluminação? Posso até ter citado ali, a gente vai ter uma aula específica para você falar assim, ó, é iluminação? Vamos usar esse disjuntor. É chuveiro? Qual chuveiro? Então, vamos usar esse disjuntor aqui, com certeza, tá? Então, tudo isso vocês vão aprender logo em breve. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha, temos aí uma tomada de ampeado, e se eu quisesse puxar um novo ponto de tomada, puxaria aqui, faria uma derivação. Gabriel? Oi? Tem como voltar só uma imagem ali, só para mim tirar uma dúvida? Claro. Essa daí. outra? Essa daí. Calma aí, essa aqui? Isso. Sim. Nesse circuito monofásico, se eu quiser transformar uma tomada ali em 220, de onde que eu vou puxar a outra fase? Beleza, boa pergunta, tá? Então, se você quiser transformar uma tomada ali em 220, uma só, né? As outras 3 você quer deixar 127, é isso, né? Isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que fazer o quê? Deixa eu fazer aqui o esqueminha. A pergunta dele é muito boa, então vou até dedicar um tempo para a gente fazer isso mesmo, ó. Deixa eu... A gente vai ter que fazer o quê? Colocar aqui, ó, um disjuntor bipolar. Não tem jeito, tá? Disjuntor bipolar. E aí, deixa eu... Mas ele perguntou num medidor monofásico, né? Ah, no monofásico? Medidor monofásico não dá mesmo, né? Não dá. Foi bem percebido aí, eu não percebi. Não tem como, ô Lucas. Não tem como. Porque é até por isso, na aula já sobre medidores, lembra que eu falei para vocês que o monofásico é obsoleto? Até pelo caso de você precisar de uma tomada 220, você não pode. Não necessariamente 220, de tensão maior, né? 380 ou 220. Você não pode, você só tem uma fase. Aí a única solução é um transformador, tá? Você vai ter que comprar um transformador ou trocar o padrão. Mas se fosse bifásico, você ia instalar aqui, ó, um disjuntor bipolar, tá? E ia ter que puxar... duas fases independentes para essa tomada, ok? Se fosse um bipolar. Então, você quer transformar uma tomada em 220, você precisa mandar as duas fases. Poderia só fazer isso aqui, olha, puxar mais uma fasezinha, dar um migué aqui, ó. Aí, ó, eu tiro o neutro e meto a fase. Poderia? Poderia, ia funcionar. Só que não é o correto. Cada disjuntor ia ficar numa fase diferente, cada fase ia ficar num disjuntor diferente, tá? Então, de repente, se tivesse uma sobrecarga, esse circuito aqui, ó, já tem mais carga do que esse outro aqui, que você só mandou para essa tomada. Então, caso desse uma sobrecarga aqui, né, o retorno por esse fio ia ser maior. Então, o ideal era você mandar duas fases independentes para essa sua tomada 220. Sendo monofásico, não tem jeito.
Não tem o que fazer. Você só pode usar a menor tensão de um circuito, de um medidor. Entendeu? Por isso que as empresas geralmente é bifásico ou trifásico, né? Que a empresa manda para casa, para residência, né? Exatamente. Bifásico ou tri, né? Então, não tem... E eu sempre indico bifásico para os clientes, né? Tem lugares aí que não tem bi, tem só mono ou tri, né? A rapaziada ali do Ceará estava falando, o Rony e o Edgley estavam falando que lá só tem mono ou tri. Nesses casos, eu sugiro o cliente, né? Eu sugiro que se use tri. Peça lá um medidor tri. Monofásico. Aqui também tem bairro que o 110 é mono também. Não é, não. É mono mesmo. Como é que é? Aqui também, aqui em Guaçuí, é porque aqui tem bairro que é 110, né? 127 no caso, tem bairro que é 220. E os que é 127 é só monofásico. Minha irmã até mudou para uma casa que é monofásico, tadinha. Tá com os negócios até tudo 220, falei, você se danou. É mesmo? Nem tem fornecimento, então, 220. Não. Nesses bairros, não. Que doideira. Na minha casa é 220. Nesses bairros aqui, 110, 127, não tem 220. Não tem para 220. Se o cara se muda, às vezes ele tem que deixar tudo para trás, né? Porque não sabe. Então, beleza, galera. TUI, tomada de uso específico. Passou de 10 amperes é TUI. Com exceções. Passou de 10 amperes ou é circuito de refrigeração, porque todo circuito de refrigeração, mesmo que não tenha mais de 10 amperes, ele é TUI também, tá? Todo ar-condicionado vai ser tomada de uso específico. Por que isso? A maioria dos ar-condicionados hoje estão abaixo de 10 amperes. Antigamente, você comprava um ar de 12.000 BTUs, ele tinha mais de 10 amperes. Agora, ele não tem mais. Ele é muito mais econômico. O split, mesmo aquele quadradinho de janela, ele é mais econômico, tá? Mas, mesmo assim, você vai ter que usar ele como TUI. Olha aí. Temos duas TUI aí. Né? Duas máquinas de lavar que passam, obviamente, do 10 amperes. Se não passasse, não precisava. Porque, olha só, pergunta de um aluno na outra turma. Máquina de lavar é TUI? O que é TUI? Eu não posso ditar aqui o que é TUI. TUI é o que passa de 10 amperes. Meu micro-ondas são 12 amperes. É TUI? É TUI. Simples. Minha máquina tem 8. É TUI? Não é. É TUG. Tomada de uso geral. Não passou de 10 amperes. Tá? Então, é bem simples entender. Passou de 10 amperes, precisa de um circuito independente para esse aparelho. Tá? Então, olha, sai do QDC, né? Fase neutra e terra, ou fase e terra. E vai para uma tomada. Eu posso ter um circuito TUI com 3, 5 tomadas? Não posso. Não devo. Tá? Então, o circuito é específico. Se eu tenho 2 micro-ondas, eu posso ter, então, uma TUI com 2 tomadas, caber com toda a ideia da TUI, né? Então, a ideia é cada micro-ondas que tenha mais de 10 amperes ter sua própria tomada. Ah, fica muito dispendioso. É segurança, né, galera? É o que a norma manda, tá bom? Então, fica assim, ó. Sai do quadro como um chuveiro. Todo chuveiro deveria ser assim. Olha aqui. Esse é um chuveiro 220, um chuveiro bifásico, né? Olha só, galera. O sono batendo. Eu tô vendo o Lucas, que o Lucas está quase fechando o olho ali, o Lucas Silva. E aí eu tô ficando com vontade de dormir também. Então, olha, gente. Todo chuveiro deveria ser assim. Mas você não vai sair daqui do curso e vai, por exemplo, o chuveiro é 127, fase neutro e terra. Aí, por alguns problemas que vocês vão entender por que se transformaria um chuveiro em 220, por que o cliente talvez quisesse transformar, ou você mesmo ia sugerir para um cliente transformar o chuveiro em 220. A gente vai ver isso mais para frente. Aí tem que transformar. Para transformar em 220, aqui no Rio, por exemplo, eu tiro o neutro e boto fase, não é isso? Vai ficar fase mais fase, ao invés de ficar fase mais neutro. Mas eu não vou trocar o fio, eu vou usar o mesmo fio, tá?
Vou usar o mesmo fio, só vou tirar ele do neutro, do barramento de neutro, e vou jogar ele num disjuntor. Faz sentido para vocês? Aí ele vai virar fase. Se estava indo fase 1, eu vou jogar ele no disjuntor de fase 2 e pronto. Eu tenho 2 fases agora indo para o chuveiro ao invés de uma fase e um neutro. Ok? Mas se você transformar o chuveiro em 220, você tem que ter certeza de que ele é uma TUI. Porque imagina que a geladeira do cliente, que é 127, puxaram lá uma tomada do chuveiro. E aí você transformou o chuveiro em 220, pronto, queimou a geladeira do cliente. Tá? Então a gente vai aprender na aula de multímetro como que a gente identifica se o chuveiro está como TUI ou não. Porque esse é o certo. Mas não quer dizer que o eletricista fez o certo, né? Então, não foi você que fez, então você tem que conferir. Na aula sobre aterramento, a gente vai ver as únicas tomadas que não precisam de terra, tá? Quando que um equipamento não precisa de terra? Tem equipamentos ainda que não precisam de aterramento. E aí a gente vai ver, ele tem um símbolo que a gente vai aprender qual é. Aí, olha, quando eu digo que é uma TUI, ele tem o seu próprio disjuntor, tá? Tem seu disjuntor específico. Toda TUI tem seu disjuntor específico. O ar-condicionado vai ter o disjuntor só dele, o chuveiro vai ter o disjuntor só dele, tá? O micro-ondas, que é mais de 10 amperes, um disjuntor só dele. Sabe o que deveria ser TUI? Geralmente passa ali da corrente permitida, e muita gente ignora, secador de cabelo, principalmente em áreas de 127 volts, tá? Em 220 dificilmente passa de 10 amperes, mas em 127, na sua região tem 127, o ideal era que o cliente tivesse uma tomada, né? A cliente tivesse uma tomada só para ligar o secador de cabelo, tá bom? Porque ele passa dos 10 amperes geralmente em 127 volts, em 220 não. E agora estamos aqui com o ventilador de teto. Gente, aí a próxima aula... A gente não fez ventilador de teto, né? Próxima aula vai ser... Depois das tomadas do circuito de tomada, a gente vai aprender a fazer ventilador de teto. Quero saber de vocês quais são as dúvidas, se tem alguma dúvida, qualquer pergunta aleatória sobre tomada que eu possa ajudar vocês, já que essa é uma aula teórica, para a gente poder chegar na prática com bastante conhecimento. O que vocês precisam saber ainda? Gabriel, eu tenho uma pergunta. Sim. Vamos dizer que eu fiz uma tomada aí para o micro-ondas, né? Acima de 10 amperes, vamos dizer que seja 20 amperes. Mas aí eu quero carregar o meu celular aí nessa tomada. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Inclusive, uma tomada de 20 amperes, existem 2 tipos de tomada, terminal de tomada, tá? Acho que todo mundo já viu, né? Essa tomada aqui, ela tem a mais larguinha e tem a mais estreitinha. Elas são de 10 e de 20 amperes. Para TUG, a gente usa tomadas de 10 amperes, tá? Ela aguenta até 10 amperes. É isso que ela quer dizer. Ela suporta até 10 amperes. Para TUI, que tem a terminal, porque o chuveiro não tem terminal, né? O chuveiro é conectado direto. Mas para TUI, que tem terminal, por exemplo, o micro-ondas, a gente vai botar uma tomada de 20 amperes, tá? Tomada de 20 amperes, que ela é mais larga aqui. E aí, sendo a tomada do micro-ondas, eu posso carregar um celular, ligar uma batedeira, ligar um liquidificador. Eu só não posso pegar o micro-ondas e ligar, já que ele é mais de 10, eu não posso ligar ele numa tomada comum, entendeu? Então, o contrário eu posso. Se a TUI aguenta algo que é mais potente, algo mais fraco ela vai aguentar com certeza, tá bom? Então, não é uma tomada morta. Ela é específica para aquela carga, mas eu posso ligar uma outra coisa, não em conjunto com o equipamento ali, tá? Eu posso tirar ele, porque o que o cara nada geralmente... de Benjamin, né? Nada de Benjamin. Exatamente, nada de Benjamin. Tá? Inclusive, adaptadores, só uma curiosidade, adaptadores não tem selo do Inmetro.
Você pode procurar que não tem. Benjamin não tem selo do Inmetro, né? Aquele adaptador não tem, porque ele burla a norma. Olha só, se a tomada ela é de 20, a tomada, o macho, né? Por exemplo, você tem aí um micro-ondas que a tomada é 20, é grossa. Você tenta botar na tomada, não consegue. Aí você faz o quê? Coloca um adaptador para reduzir a seção. Ou seja, se ele veio com 20 como proteção, que aguenta mais aquela carga que tem ali, você reduziu. O adaptador não suporta. Nem na tomada suporta. Você está obrigando ela a aceitar aquela carga. Então, isso pode, inclusive, causa muito incêndio, tá? Incêndio, acidente com tomada é culpa geralmente de adaptadores. Uma tomada, às vezes, suporta, colocam 10 aparelhos, né? Um Benjamin em cima do outro, né? Vai encaixando vários Benjamins ali. Daqui a pouco tem 10 coisas ligadas na tomada. Mais alguma dúvida? Sobre tomada? Quanto a micro-ondas, acho que depende muito do micro-ondas também, né, o Gabriel? Porque o meu micro-ondas aqui, por exemplo, ele é 6,7 de amperagem. Né? Não é, também é um micro-ondas pequenininho, né? Não é aqueles... Ele é 220, não é? Sim, é. Como tudo aí na sua casa. Então, uma vantagem das regiões que trabalham já com 220 é essa, que a corrente cai muito. Olha só, corrente é resultado de potência dividido por tensão, não é isso? A gente viu lá naquela pirâmide, potência dividido por tensão. Qual é a potência do seu micro-ondas? Quanto que é a corrente dele aí? 6,7. 6,7. Vamos botar aí 7. Vamos arredondar para 7. Alguém faz aí 220 vezes 7, para a gente achar a potência do micro-ondas dele. 220 vezes 7. Achei até minha calculadora. 1.400. 1.400. O micro-ondas dele não é TUI, lá na cidade dele. 1.400. Vamos pegar o mesmo micro-ondas, 1.400, aqui no Rio. Então, vamos dividir ele por 127. Então, é mais comum a gente achar as coisas aqui, eletrodomésticos, em 127. Como é mais comum aí na sua cidade você achar em 220, ao invés de 380. Então, a menor tensão sempre é a mais disponível. Então, exatamente porque imagina que o cara tenha... O cara é comerciante, o fabricante é comerciante. Imagina que o cara tem um monofásico. Ele não vai comprar o micro-ondas porque é 220. Ele não pode ter 220, entendeu? Então, os caras fazem na menor tensão, sendo que o ideal era que fosse em 220. Mas olha só, 1.400 dividido por 127 é igual... A galera já achou? Alguém já deve ter achado. Cadê? Estou aqui. Estão vendo lá? Ó, 11.2, tá bom? Tem vários números aí, mas o que importa é o que está dentro antes da vírgula ali para gente. 11 amperes. O seu micro-ondas aqui no Rio já seria TUI. Aqui, nessa resposta, a gente já consegue entender um pouquinho sobre por que é mais vantajoso colocar todas as cargas mais altas em tensão maior. Porque a corrente, ó, despenca, entendeu? No que isso vai acarretar? Fio mais fino, ou seja, fio mais barato. Fio mais fino não é só uma questão de economia para o bolso. Você economiza espaço no conduíte, no eletroduto. Você só tem vantagem com 220. Você economiza dinheiro, que o fio é mais fino. Você economiza espaço no eletroduto, né? Então, você consegue, fazendo isso, você tem uma corrente menor e é tudo que a gente quer ter. Você não sobrecarrega o medidor, porque o medidor tem um limite de corrente. Tudo na elétrica tem limite de corrente. Tudo, tá? As coisas pegam fogo, derretem por causa da corrente alta. Então, se a gente consegue abaixar a corrente, é a melhor coisa que a gente tem a fazer. Então, chuveiro, ar-condicionado, tudo em corrente menor. Então, tudo que a gente puder colocar numa residência em 220, toda tomada que a gente puder fazer 220, a gente faz. Você que tem que falar isso para o cliente. Na hora de fazer o projetinho lá da casa dele, né? O projeto que eu digo é assim, conversar com ele. Porque o cliente vai te chamar, olha, eu estou querendo fazer aqui uma elétrica, eu vou te chamar e tal. Você me indica o quê? Quem vai planejar tudo é você. Nem que ele te chame na hora que já tiver o conduíte passado e fala assim, ó, vou botar o chuveiro em 220. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Ó, o fio, se a senhora quiser
colocar em 127, eu coloco. O fio é R$1.000. Em 220, o fio é 450. O que a senhora acha? Né? Na hora ela vai aceitar o argumento. Você não precisa nem usar argumento técnico. Ela vai aceitar na hora. Muita gente tem medo de 220, tá? Acha que 220 é fatal. Tomar um choque em 220 pode ser algo terrível. Não importa a tensão, o que mata uma pessoa é a corrente. E qual é a corrente que é capaz de matar uma pessoa? A corrente de uma lâmpada. Tá? Passou de 60 volts, essa corrente já é capaz de atravessar seu corpo. Então, estando em 127 ou em 220, não importa. Se a corrente atravessar seu coração, por exemplo, de 1 ampere, 1 ampere é o que tem numa lâmpada. 1 ampere, uma lâmpada incandescente, né, de 100, 120. Não se usa mais, mas só para vocês terem uma ideia. Um ferro de passar, por exemplo, o seu micro-ondas tem 7 amperes. Então, você tomar um choque em série, se você ficar agarrado entre o micro-ondas e essa corrente passa pelo seu coração, por exemplo, você vai ter uma parada cardíaca quase que na hora. Então, a corrente é fatal. Ele estando em 220 ou não, tá? Então, saber disso é importante até para argumentar com o cliente. Eu já não coloquei chuveiro em 220 porque eu não consegui convencer o cliente de que 220 não era perigoso. Eletricidade é perigosa. Não importa se está em 127 ou 220, tá? Então, o 220 só é vantagem para o cliente. Não pense que é perigoso, não. Muito pelo contrário, tá? Inclusive, curiosidade, cerca de alta tensão, tem alta tensão e corrente muito baixa. Tem corrente quase que zero, tá? Corrente de uma cerca. E a tensão dela é lá para casa dos 1.000 volts. Por que isso? A corrente mata, a tensão não. Mas o choque é tão forte, só que não é fatal, que a pessoa toma uma pancada e se afasta. Ou é jogada longe mesmo, né? Ela pelo susto, né? Ela toma um choque ali, mas não tem corrente para que aquela pessoa fique agarrada ali e que ela seja eletrocutada. Uma cerca elétrica não eletrocuta ninguém, né? Ela só dá aquela pancada, aquele choque, que a corrente dela é baixíssima. Tá? Então, tudo que você puder botar em 220, coloque em 220. Tudo que você puder colocar na maior tensão, coloque na maior tensão. Inclusive, quando a gente faz comandos elétricos, a gente aprende o seguinte: motores têm 2 tipos de partida. Motor, geralmente, são bivolt, né? A maioria dos motores ou são bivolts ou são trifásicos. Então, o motor bivolt, a gente coloca ele para partir na maior tensão. Às vezes o cliente tem ali tensão menor, né? Ele tem que trabalhar numa tensão. Então, a gente coloca ele para partir, para dar partida na maior tensão e para trabalhar na menor tensão. Por que ele tem que partir na maior tensão? Porque a corrente vai ser mais baixa. E é exatamente a corrente alta que danifica o fio, que dá problema, que dá aquela queda de luz. Então, tem um sistema em comandos elétricos que faz o motor sair em inércia na tensão mais alta, exatamente para a corrente de pico ser baixa. Tá? Então, gente, ó, tudo que for acima de 10 é TUI. Mais perguntas sobre tomada para a gente poder se aprofundar mais? Não vem, né? Não vem agora, mas na aula prática, de repente, vai surgindo, né? mais questões. Eu vou adiantar aqui um assuntozinho também. Então, olha só. Fio para tomada, a norma diz que é no mínimo 2,5, tá, Joelson? No mínimo 2,5. E o fio de tomada... E isso tudo a gente vai ver na aula sobre dimensionamento de condutor. Só estou adiantando por causa do tempo mesmo. Então, já que está no assunto de tomada, né? Fio para tomada, mínimo 2,5 milímetros, tá? 2,5 milímetros. Esse fio suporta até 21 amperes. Aí você pode me perguntar assim, poxa, então por que eu não posso ligar algo de mais de 10 amperes numa TUG, se ele está com fio de 2,5 que suporta até 21 amperes? Tá entendendo? Para você raciocinar. Ué, o fio suporta 20, por que eu não posso ligar nada de 20, então, numa TUG? Por que? Alguém consegue ter uma resposta para isso? Ou pelo menos imaginar, chutar aí? Por que eu não posso ligar
algo com mais de 10 amperes numa TUG, tomada de uso geral, se ele tem fio, esse circuito tem fio de 2,5 que suporta até 21 amperes. É porque ele vai dividir com várias cargas, né? Várias tomadas, né? No caso aí, ele daria num 127 volts, ele daria 2.667 watts. Isso. Aí eu botei a geladeira, já deu 500. Botei o celular, já deu tantos. Aí, quer dizer, eu estou dividindo, né? Imagina que você liga seu micro-ondas de, sei lá, 15 amperes numa tomada de uso geral. Essa tomada de uso geral, esse circuito, tem 10 tomadas. Só 10 tomadinhas, mas você ligou um micro-ondas de 15 amperes. O circuito todo, por causa do fio, suporta 20 amperes. Só que você limitou ele a 5. Enquanto o micro-ondas estiver ligado, ele só aguenta mais 5. Aí, se sua esposa está passando um ferro, ou está passando uma roupa, já tem ali mais, sei lá, um ferro de passar, tem em média aí de, sei lá, 2, 3, 8, 7 amperes, né? Depende do ferro, ele tem 8, 7 amperes em 127. Então, só o ferro de passar, ele já sobrecarregou. O ferro de passar tem quase que a potência do seu micro-ondas aí, tem 1.100, 1.200 watts, depende do ferro. Então, se alguém ligou um ferro, que ferro geralmente pode ligar em TUG, geralmente ele quase chega a 10, mas não chega, mas geralmente ele sempre passa de 5, e é o que você deixou restante, você já está fazendo o que com o fio? Já sobrecarregou ele. O micro-ondas na cozinha e você passando um ferro no quarto, na mesma tomada, sobrecarregou o condutor. Ah, mas foi rapidinho. Às vezes não é rápido, mas mesmo esse rapidinho, sempre o fio vai aquecendo, esfriando, aquecendo, esfriando. Ele vai se tornando cada vez mais, aliás, cada vez menos condutivo. E aí, ele suportava 21. Daqui a um ano, você com esse hábito, ele está suportando 18, porque ele vai se tornando mais resistivo e menos condutivo, por causa da esquenta-esfria, ele vai se deformando, e aí se tornando cada vez mais resistor. Com o tempo, ele está ali aguentando 18, 17, 15 amperes, e você continua nesse hábito. Passam-se 5 anos, às vezes, uma casa nova já está com fio rebentando, por causa da TUG que está sendo compartilhada de forma errada, entendeu? Aí pensa assim, poxa, aguentou uma instalação elétrica, deveria aguentar de 20 a 25 anos, né? Até, vou dizer até mais, quando ela chega ali, passou dos 25, até chegando aos 30, ela deveria ser toda reformada, né? O próprio fio, ele tem validade, tá? Condutores têm prazo de validade, depois de instalado, de 25 anos. Então, até 25 anos, o fio não deveria arrebentar, não deveria partir. Isso só acontece se a corrente estiver muito alta para ele, se ele estiver instalado de forma errada. Então, é essencial, galera, é essencial. Vai acontecer na hora? Dificilmente. O chuveiro pede cabo de 10 milímetros. Você instalar com 6, você vai sair da casa do cliente no dia seguinte, ele vai te ligar que deu ruim? Não vai. Vai passar 2, 3 anos, 4, às vezes 5 anos, e aí o fio vai se romper, né? Depois de anos. Porque o fio vai aguentar a carga. Mas não é que ele foi feito para aquilo, é que ele aguenta. A gente, às vezes, trabalha puxado, né? Carregando peso a nossa vida toda. Alguns de nós, né? E aí, não é que você está aguentando, é que você está suportando ali. Mas isso não traz um preço para você quando chegar a sua idade mais avançada? Sua coluna arrebentada, uma hérnia, alguma coisa? É o que acontece com o fio. Ele está sobrecarregado, ele não foi feito para aquilo. Mas ele faz. Chega uma hora que ele atinge o limite dele e aí ele já não presta mais para nada. E você estragar uma eletricidade em 10 anos, que poderia durar 25, né? É complicado, tá? Então, condutores no mínimo de 21. Por que mínimo? Porque é tanto para TUG quanto para TUG. Aí, se eu tenho um chuveiro de 5.500 watts, ele tem aí, em 127 volts, ele tem 43 amperes, o fio de 2,5 já não presta para ele, porque o fio de 2,5 só suporta 21. Então, ó, se ele tem 43 amperes, eu tenho que achar um fio condizente, correto?
E aí vai ser qual? Aí a gente busca lá na tabela, no slide tem a tabelinha, mas você encontra no Google, né? Capacidade de corrente de fios, condutores. Você vai ver que 1 milímetro suporta 12 amperes, 1,5 suporta 16, 2,5 suporta 21, 4 suporta 28, 28, isso, 6 suporta 36 e 10 suporta 50 amperes. Então, o fio para esse chuveiro de 43 amperes, nem o de 6 milímetros daria, porque ele suporta 36 amperes. Já passou aí, 7 amperes. 7 amperes é muita coisa. Então, tem que ser o 10 milímetros, tá? Não ignorem a corrente para o condutor. Você pode ignorar muitas coisas na instalação elétrica, mas isso é essencial. O fio correto e o disjuntor correto para proteger o fio, tá bom? Tem medida de disjuntores? Tem alguma tabela assim? Não tem tabela, mas tem uma informação muito simples. O disjuntor vai acompanhar o fio. A gente vai ver na aula de disjuntor. Então, olha só. Se meu fio ele suporta até 50 amperes, meu disjuntor, que é um limitador de corrente, olha só, o disjuntor, se ele for de 10, ele só deixa passar 10 amperes. Se passar 12, 13, ele desarma. Raciocina agora. Esse disjuntor tem que proteger o fio, que é o fio que não pode receber aquela corrente. Então, se o fio é de 10 milímetros que suporta 50 amperes, qual vai ser o disjuntor? De 50. Isso. Passou 55, ele desarma. Por isso que é muito interessante e importante também, o cliente te ligou. O cliente nunca vai te ligar assim, Felipe, tem alguma coisa errada na minha eletricidade aqui, que meu disjuntor está desarmando, eu não sei o que pode ser. Não, ele vai te ligar com o serviço pronto, ele vai te ligar assim, ô Felipe, meu disjuntor está desarmando, quanto você me cobra para vir aqui trocar o disjuntor? Se você for bobo, você vai cair nessa, chegar lá e você viu a disjuntor de 50? Vou botar um de 70 que não vai desarmar mais. Mas o que você tem que estar atento? Se o fio vai suportar, né? Se o fio vai suportar. Se eu tenho lá um cabo de 10 milímetros, meto um disjuntor de 70, eu estou abrindo a porteira. Eu estou dizendo assim, pode passar 70 amperes. Vai parar de desarmar? Com certeza. E esse é o problema. O cliente te pagou, você resolveu um problema e causou um problema muito mais grave a ele, que agora, a corrente passando, o fio vai começar a aquecer, vai começar a derreter, pode fechar curto, pode até causar um incêndio e o cliente perder a casa dele, né? Então, o disjuntor, se o disjuntor está bem dimensionado e está ok, está funcionando, não tem como uma residência pegar fogo elétrico. Não tem como. No caso de um circuito de tomada TUG, talvez o disjuntor aí seria o limite 20 amperes. Já que o fio é de 2,5. Se o fio for de 2,5, disjuntor de 20 amperes. Então... Ô, Gabriel, mas vamos colocar essa situação que você levou aí, né? O cliente ligou, falou que o disjuntor está desarmando. Seria interessante, então, quase que refazer um cálculo do que tem na casa dele, porque sabe lá se ele fez alguma emenda lá dentro da casa, alguma coisa assim? Seria essa a situação? Não é tão complexo assim. Geralmente, disjuntor que dá problema é disjuntor de chuveiro. Né? Disjuntor está desarmando. Estou tomando banho, disjuntor desarma. Porque não importa, não tem aquela de que o cara também quer ficar 15 minutos tomando banho. Né? O disjuntor não deve desarmar. Não deve desarmar, porque o fio não deve aquecer. Né? Então, se o fio não aquece, o disjuntor não desarma. Tá? O que acontece? Você só vai dimensionar direitinho o disjuntor. Então, alguns fatores que vocês vão descobrindo ao longo do curso vão te ajudar. O que você vai checar nessa situação? Cheguei na casa do cliente, a informação... Eu nem discuto, né? Vem trocar o disjuntor, eu vou lá. Então, o que você tem que ver? O disjuntor, a princípio. Qual é o disjuntor? É de 30. O cabo é de 50. Posso trocar o disjuntor? O cabo é de 3. Posso botar um de 50. De 50. Está desarmando de 30 porque está limitando. O cabo que suporta até 50 está limitando a 30.
Toda vez que dá 35, 40, o disjuntor vai lá e desarma. Então estava errado mesmo. Aí você vai lá e troca o disjuntor. Ok. Cheguei na casa do cliente, o cabo é de 30, o disjuntor é de 30, mas o cabo é de 4 milímetros, que suporta até 28 amperes. Não posso trocar o disjuntor para 50, de jeito nenhum. Senão o cabo vai derreter. O fato do disjuntor estar desarmando quer dizer que o fio está aquecendo. Olha só, se eu libero o caminho, aí já era, né? Então, é sua responsabilidade olhar. Primeiro olhou o disjuntor, depois olhou o cabo. Condiz um com o outro? Você não vai, a princípio, você não vai lembrar de cabeça, né? Mas você vai no Google, tabela de cabos. Com o tempo você vai lembrar, com certeza. Do 1,5 até o 10, vai ser muito fácil de você lembrar a corrente que cada um suporta. Você vai lá... Você colocou no outro grupo lá, Gabriel, essa tabela. No grupo de, né? de suporte, o eletricista tem lá essa tabela lá. Isso, eu botei lá. Tem até um grupo, não sei se vocês sabem, para quem não estiver lá, suporte ao eletricista, né? Que eu já tenho uns alunos que já estão fazendo serviço. E aí eu fiz esse grupo. E às vezes o cara quer perguntar alguma coisa. Aí até um aluno que é mais experiente lá, às vezes, pode ajudar. Tem o Matheus lá, que é eletrotécnico. Então, se vocês quiserem entrar nesse grupo já, podem entrar, tá? Às vezes é legal. Pelo menos até vocês conseguirem andar com as próprias pernas. É bom, né? Quanto mais gente... perguntas universitárias, né? E eu também estou lá no grupo e posso ajudar com alguma coisa. O que acontece? Mas aí como é que a gente faz para entrar? Não encontro. Eu mando o link aqui, né? lá. Eu já mandei o link uma vez, mas eu mando de novo. Aí vocês, quem quiser, entra lá, tá? O que acontece, gente? Aí você vai ver a carga que está na ponta desse condutor. Geralmente, o disjuntor que desarma é de TUI, então facilita muito a nossa vida. Disjuntor que desarma é de tomada específica. É o disjuntor da bomba que não está segurando, é o disjuntor... Que esses que são os mais sobrecarregados mesmo, né? É o disjuntor do chuveiro. Aí você vai ver qual é o chuveiro. Eu fiz uma instalação uma vez de um chuveiro que o cliente falou assim para mim, Gabriel, eu fiz a instalação do chuveiro. Aí o cliente me ligou, cabo de 10 milímetros, disjuntor de 50. Mentira, cabo de 10 milímetros, disjuntor de 36. O chuveiro, cabo de 6 milímetros, disjuntor de 36. O chuveiro era 220. Foi até ali no Alcântara, perto ali do Chicão. O chuveiro era 220. O cliente me ligou e falou assim, Gabriel, o disjuntor do chuveiro começou a desarmar. Ué, começou a desarmar? Desarmando. Eu pensei, deve estar ruim porque o disjuntor, porque o chuveiro, o cabo, tinha feito o cálculo, coloquei o disjuntor certo, o fio certo. Cheguei lá, olhei... Trocou o chuveiro. Ele trocou o chuveiro. Imaginei. O chuveiro é de uma potência muito maior. Muito maior. O circuito foi feito, então isso pode acontecer também. O circuito foi feito para um chuveiro de 6.000 watts. O cliente botou um chuveiro de 7.500, 8.000 watts. Aí o circuito não aguenta mesmo. Então você tem que ver se a potência da carga é condizente, se o fio suporta aquela corrente e se o disjuntor protege aquele fio. Então são esses 3 passinhos, entendeu? Fio condiz com o disjuntor, carga condiz com o circuito, e aí sim, se estiver desarmando ainda assim, o chuveiro está certinho, a potência está ok para esse fio. O disjuntor é ok para esse fio. Geralmente, tá? Posso dizer que 100% das vezes o disjuntor está desarmando, o problema é o disjuntor. Porque com o tempo ele perde a molinha dele, a pressão, ele perde, ele começa a atuar mesmo, né? Se o disjuntor for antigo e tal, às vezes é até novo, principalmente esse DIN, que é melhor, que é mais sensível, mas ele é, em questão de detecção, ele detecta com muito mais sensibilidade, mas ele também é mais frágil estruturalmente, né? Por isso até eu incentivo que para medidor, para áreas externas, você coloca o disjuntor preto, que é o NEMA, tá? Por quê? Porque ele é mais robusto. Vai botar no padrão de entrada, é legal botar o NEMA, o disjuntor preto, que ele vai pegar sol, vai pegar chuva, ele é mais bruto mesmo. Mas para dentro de casa, o disjuntor DIN, que ele é mais sensível, e o que você quer é proteção, isso ele te dá melhor do que o NEMA. O disjuntor preto, lá fora, ele vai ficar mais de stand-by mesmo,
O que vai atuar numa residência são os disjuntores do QDC, tá? Então, usem o melhor disjuntor para dentro, mas o melhor disjuntor para fora é o mais robusto, por causa das condições climáticas, tá bom? Onde eu estava? Ah, sim. Então, não, mas a questão toda, o que aconteceu, Gabriel, da minha pergunta é exatamente essa. Porque essa semana, eu conversando com um colega, aí ele falou que no final de semana passado, no sábado, queimou o disjuntor de fora da casa de um rapaz aqui, até vizinho meu aqui. E eles foram lá e trocaram apenas o disjuntor. Só tiraram um e colocaram o outro. O disjuntor queimou mesmo, torrou o disjuntor. Ele não só desligou, ele queimou. Eles só tiraram um e colocaram o outro. Então, vamos dizer assim, é um problema que vai recorrer de novo. Né? Com certeza. Se ele queimou, com certeza. Sabe por que não vai? Sabe por que não vai? Ele deve ter queimado até aqui, assim, né? A parte do parafuso. Não sei se ele te mandou foto e tal. Não mandou, não. Ele só comentou comigo. Foi até hoje que ele me comentou comigo. Por isso que você falando, eu lembrei disso e perguntei. Sabe por que disjuntor pega fogo? Disjuntor. O disjuntor pega fogo. Às vezes até um quadro todo pega fogo. Falta de aperto no parafuso. Acredita nisso? Se você coloca um barramento, se você coloca os fios aqui, não aperta bem, ou se você deixa passar 10 anos e a casa nunca tem manutenção, o próprio parafuso vai afrouxando, como acontece no padrão. Vai afrouxando, ele começa a dar interferência. Ele vai trabalhando com interferência. Quadro que está chiando, caixa que tem disjuntor que está é interferência. Geralmente é falta de aperto no parafuso. E aí ele pega fogo mesmo. Se você vê que pegou fogo só no borne e na ponta do fio, pode ter certeza que ali não foi sobrecarga, foi falta de aperto. Então, o disjuntor você aperta bem quando você faz a instalação, tá? Cuidado para não quebrar o disjuntor também. O preto já aguenta um torque muito alto. Esse aqui não, ele começa a se abrir. Se você virar muito a chave, ele começa a se abrir. Então, você vai parafusando e sente. Quando ele começar a abrir aqui, você para. Mas falta de aperto leva a isso, tá? Então, tudo que está frouxo, emenda mal feita, emenda antiga, né? A emenda, ao invés de estar firme, está assim, ó, o fio está meio frouxo, ela começa a dar interferência, começa a dar uma sobrecargazinha ali, vai aquecer quando estiver passando corrente. É como se aquilo causasse resistência. Por quê? A resistência do ar. Você já viu faísca, arco elétrico? Quando a eletricidade passa de um ponto ao outro pelo ar? É um arco elétrico, né? É um raio, por exemplo, né? Um arco elétrico. Você tem dois fios assim, ele tem uma criação de um campo elétrico assim, de um arco. Quando você faz essa emenda mal feita, ou quando você tem um cabo frouxo assim, a corrente elétrica ela é obrigada a como que atravessar o ar, que tem resistência, que é isolante, né? Até certo ponto, né? E ela tem que passar por essa resistência. E toda resistência gera, em sua maioria, né? A primeira evidência, o primeiro fenômeno de uma resistência é o efeito Joule, que é calor. E é por isso que tem derretimento no disjuntor. Como que os elétrons tivessem que saltar do fio até o conector, entendeu? Fica uma distância, mesmo que mínima, que gera resistência. Por isso que, periodicamente, a norma diz que cada 5 anos você tem que dar uma revisão geral na elétrica. Mas que cliente te chama para fazer isso? Não chama, né? Pelo menos na sua casa, né? Ou se você for, qualquer serviço que você for fazer na casa do cliente, abrir o quadro, eu tenho esse costume. Abrir o quadro, mete a chave em todos os parafusos e dá uma apertada para o cliente, entendeu? Vai evitar até problema para você no futuro, porque você meteu a mão, vai coincidir de 2 semanas depois queimar, né? E o cliente vai falar, não, o cara veio aqui, mexeu e agora pegou fogo e tudo. Então, eu sempre pego o costume, ó, de apertar, entendeu? Abrir o quadro para ver um problema do cliente lá. Eu vou em todos os disjuntores e dou um aperto nos parafusos. E sempre tem disjuntor para apertar. Sempre tem. Você vai sentir que tem volta para dar, tá? E isso deveria ser feito também no disjuntor do medidor, ok? E é por isso que queima. Disjuntor derreteu, não fica apavorado, não, né? Sobrecarga, na maioria, pode ter uma sobrecarga também, mas na maioria das vezes é falta de aperto. Mais perguntas? Levi vai acordar ou vai continuar dormindo? Ih, Levi tá dormindo pra caramba.
Tranquilo? Então é isso, gente. Cabo de 2,5 no mínimo. Se tem o cabo de 2,5, disjuntor de 20. Não existe cabo de 2,5 com disjuntor de 30. Não existe cabo de 1,5 com disjuntor de 20. Errado. Não existe cabo de 10 com disjuntor. Qual é o limite de disjuntor para um condutor? A corrente que ele suporta ou menos. Eu posso ter um cabo de 10 milímetros com disjuntor de 10 amperes. Posso? Posso. Porque aí eu estou vendo a carga. Imagina que eu tenho uma bomba d'água que tenha 7 amperes nesse fio de 10. Aí eu posso botar um disjuntor de 10. Eu sei que o que vai correr por esse fio é só 7 amperes. Qual é o problema aí? O problema é ter comprado um cabo de 10, que foi demais, tá? Mas o disjuntor pode estar ali na carga do circuito. O circuito é qual? É a bomba. Tem quantos amperes? 7. Então, vou botar um disjuntor de 10. Por que não um disjuntor de 7? Porque não tem, tá? Então, eu vou botar um disjuntor de 10. Então, eu posso, lembrem-se disso, a gente vai ver isso na aula de disjuntores, mas disjuntor sempre igual ou menor a corrente que o condutor suporta, tá bom? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Vamos falar sobre curva de disjuntor. Para que serve curva de disjuntor? O que é curva de disjuntor? Qual é o disjuntor melhor? Se é o preto, se é o cinza, tá bom? Então, tudo isso vocês vão ver qual é o fio certo para cada circuito. Não preciso dizer qual é o circuito. Qual é o fio para chuveiro? Qual é o fio para micro-ondas? Qual é o fio para ar-condicionado? Não, só saber a carga. Vocês já estão até, a maioria já estão até ligados de como que vocês vão fazer esse passo a passo, né? Só saber a corrente, descobrir a corrente, você descobre qual é o fio que aguenta aquela corrente, correto? Mas a gente vai trabalhar mais nisso, já que a distância também influencia. O fio suporta 50 amperes, mas será que 10 metros e 100 metros o fio continua suportando 50 amperes? Ou ele tem perda? Isso que a gente vai ver na aula de dimensionamento de condutor. Vocês vão ver que o condutor ele se comporta de maneira diferente dependendo da distância, tá? Gente, se não tiver mais pergunta, eu vou dispensar vocês. Tem 15 minutinhos ainda, mas é o suficiente aí para a galera dormir cedo, acordar mais cedo amanhã. Beleza? Beleza, obrigado aí, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Semana que vem é prática, tá? Então, venham preparados. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Obrigado aí. Boa noite.